De acordo com Scott Durley e Scott Withoff, no livro Make Space, Abra Espaço, ela vai além do low-tech, é sem-tech. Está escondida no andar térreo e, como ressaltam Durley e Withoff, não fica no caminho de lugar nenhum. A única razão para ir lá é pensar. Nesse espaço criado para pensar e focalizar, os alunos podem se afastar para enxergar com mais clareza. Por alguma razão, há uma associação falsa com a palavra foco. Como no caso da escolha, todos tendem a pensar que foco é uma coisa. Sim, foco é algo que temos, mas também é algo que produzimos. Para ter foco, é preciso escapar para criar o foco. Quando falo de criar foco, não quero dizer apenas escolher uma questão ou possibilidade e pensar nela obsessivamente. Quero dizer abrir espaço para explorar uma centena de questões e possibilidades. Numa reunião recente na D-School, em outra sala sem mesas nem carteiras, mas com quadros brancos do chão ao teto, cobertos de post-its de todas as cores imagináveis, me encontrei com Jeremy Utley. Ele é meu parceiro no desenvolvimento de um novo protótipo de curso que, num momento de genialidade, Jeremy chamou de Projetar a Vida Essencialmente. O único propósito do curso é criar espaço para os alunos projetarem a própria vida. Toda semana, eles têm na agenda uma desculpa para pensar. São forçados a desligar os computadores e smartphones e acionar a potência total da mente. Realizam exercícios para aprender deliberadamente a discernir o pouco que é essencial do muito que é apenas bom. Não é preciso estar na D-School para praticar esse hábito. Todos podemos aprender a criar mais espaço em nossa vida. Espaço para se concentrar. Um executivo amigo meu é inteligente e motivado, mas vive se distraindo. É comum encontrá-lo no Twitter, no Gmail, no Facebook e em vários bate-papos online ao mesmo tempo. Certa vez, na tentativa de criar um espaço sem distrações, pediu ao assistente que desconectasse o cabo de internet do seu computador. Mas mesmo assim, encontrou várias maneiras de ficar online. Portanto, quando precisou terminar um projeto muito grande, recorreu a medidas drásticas. Deixou o celular com alguém e foi para um hotel sem acesso à internet. Depois de 8 semanas de confinamento quase solitário, conseguiu concluir o trabalho. É um tanto triste saber que esse executivo tenha sido forçado a tomar uma medida dessas. Mas embora o método seja extremado, não posso questionar a intenção. Ele sabia que para dar a máxima contribuição a uma tarefa, precisava criar espaço para desbloquear o pensamento. Isaac Newton passou 2 anos trabalhando no Principia Mathematica, o famoso livro sobre a gravitação universal e as 3 leis do movimento. Esse período de confinamento quase solitário foi fundamental para uma verdadeira revolução, que configurou o pensamento científico dos 300 anos seguintes. Richard S. Westphal escreveu: perguntaram a Newton como havia descoberto a lei da gravitação universal. Pensando nela continuamente, foi a resposta. Naquilo que pensava, ele pensava continuamente, ou seja, com exclusividade, ou quase. Em outras palavras, Newton criava um espaço ininterrupto para a concentração intensa, o que lhe permitiu explorar os elementos essenciais do universo. Inspirado por Newton, usei uma abordagem semelhante, embora talvez menos radical, para escrever este livro. Agendei 8 horas por dia para escrever, das 5 horas da manhã até as 13 horas. 5 dias por semana. A regra básica era: sem e-mail, sem telefonemas, sem compromissos nem interrupções até as 13 horas. Nem sempre consegui, mas no fim, a disciplina fez uma grande diferença. Configurei a resposta automática dos e-mails para dizer que eu estava em modo monge, até terminar o livro. Ao criar espaço para explorar, pensar e escrever, além de terminar o livro mais depressa, ainda obtive controle sobre como passava o resto do tempo. Parece óbvio, mas quando foi que você reservou tempo no seu dia cheio para simplesmente se sentar e pensar? Não estou falando dos 5 minutos durante a ida para o trabalho em que você monta a lista de afazeres
nem da reunião em que se distraiu refletindo sobre a abordagem de outro projeto em que está trabalhando. Estou falando de reservar de forma deliberada um período sem distrações, num lugar isolado, para não fazer absolutamente nada além de pensar. É claro que hoje, neste mundo com excesso de estímulos, isso está mais difícil do que nunca. Outro dia, um líder me perguntou pelo Twitter: consegue se lembrar de como era ficar entediado? Isso não existe mais. Ele tem razão. Alguns anos atrás, se fosse preciso esperar no aeroporto, o voo atrasado ou aguardar na sala de espera do médico, o mais provável era ficarmos lá, sentados, fitando o nada, cheios de tédio. Hoje, quem aguarda no aeroporto ou em salas de espera fica grudado na ferramenta tecnológica preferida. É claro que ninguém gosta de ficar entediado, mas quando abolimos toda a oportunidade de nos entediar, também abrimos mão do tempo que temos para pensar e processar. Eis outro paradoxo. Quanto mais rápida e assoberbada é a vida, mais precisamos encontrar tempo para pensar. E quanto mais ruidosa fica a situação, mais precisamos construir espaços silenciosos de reflexão, nos quais consigamos realmente focalizar determinada questão. Por mais ocupado que você se considere, sempre é possível arranjar tempo e espaço para pensar durante seu dia de trabalho. Jeff Weiner, presidente executivo do LinkedIn, por exemplo, reserva para isso até 2 horas na agenda todos os dias. Ele as divide em períodos de 30 minutos. É uma prática simples, desenvolvida quando as reuniões seguidas o deixavam com pouco tempo para processar o que acontecia ao seu redor. A princípio, pareceu um luxo, um desperdício de tempo. Mas ele acabou descobrindo que era a sua ferramenta de produtividade mais valiosa. Ele a vê como a principal forma de assegurar o controle do seu dia, em vez de ficar à mercê dele. Nesse espaço, Jeff consegue pensar nas questões essenciais. Como estará a empresa daqui a 3 ou 5 anos? Qual é a melhor maneira de melhorar um produto já popular ou de satisfazer alguma necessidade ainda não atendida dos clientes? Como aumentar uma vantagem competitiva ou reduzir uma desvantagem? Ele também aproveita esses momentos para se recarregar emocionalmente. Isso lhe permite passar de solucionador de problemas a instrutor, o que é esperado dele como líder. Para Jeff, criar espaço é mais do que uma prática. Ele testemunhou o efeito da busca indisciplinada por mais sobre as empresas e a vida dos executivos. Portanto, para ele isso não é um slogan nem frase da moda. É uma filosofia. Espaço para ler. Podemos nos inspirar ainda mais com o exemplo de Bill Gates, que regularmente tira uma semana de folga de suas tarefas na Microsoft só para ler e pensar. Certa vez, compareci a uma sessão de perguntas e respostas com ele na sede da Fundação Bill e Melinda Gates, em Seattle. Por acaso, ele acabara de voltar de uma dessas Think Weeks, as Semanas de Pensar. Embora já tivesse ouvido falar dessa prática, eu não sabia que ela data da década de 1980 e que ele a manteve mesmo durante a época de maior expansão da Microsoft. 2 vezes por ano, no período mais movimentado e frenético da história da empresa, ele ainda assim criou tempo e espaço para se isolar durante uma semana e não fazer nada além de ler artigos. Seu recorde são 112. E livros, estudar tecnologia e refletir sobre o contexto mais amplo. Hoje, ele continua tirando folgas das distrações diárias de administrar sua fundação para apenas pensar. Embora uma semana inteira pareça exagerado ou impossível, há maneiras de reservar a cada dia um período para reflexão. Uma prática que considero útil é simplesmente ler literatura clássica. Não um blog, nem o jornal, nem o best-seller mais recente, durante os 20 primeiros minutos do dia. Além de sufocar minha antiga tendência de verificar os e-mails assim que acordo, isso deixa meu dia mais centrado. Também amplia meu ponto de vista e me lembra de temas e ideias essenciais o bastante para terem resistido à ação do tempo. Minha preferência é literatura inspiradora, embora a escolha seja algo pessoal. Há muitíssimas opções. Só tenham o cuidado de selecionar algo que pareça eterno e que tenha sido escrito antes da nossa época hiperconectada.
Esses textos podem questionar nossos pressupostos sobre o que realmente importa. Se você pode investir 2 horas por dia, 2 semanas por ano, ou mesmo 5 minutinhos toda manhã, tanto faz. O importante é criar espaço para escapar da sua vida assoberbada. Capítulo 6. Olhar. Veja o que realmente importa. Onde está o conhecimento que perdemos com informações? T.S. Eliot. A falecida escritora Nora Ephron é famosa por filmes como Silkwood, O Retrato de uma Coragem, Sintonia de Amor e Harry e Sally, todos indicados ao Oscar. Seu sucesso como escritora e roteirista tem muito a ver com a capacidade de captar a essência de uma história, talento que aprimorou na carreira anterior de jornalista. Mas, apesar de todos os anos no ritmo acelerado das redações de jornal, a lição que a afetou de forma mais profunda data da época do ensino médio. Charlie O. Sims era professor de jornalismo básico na Beverly Hills High School. No primeiro dia de aula de Nora no curso, ele começou mais ou menos como qualquer professor de jornalismo, com o conceito de lead, ou lead. Explicou que o lead contém o porquê, o quê, o quando e o quem da reportagem, e resume as informações essenciais. Depois, ele passou à primeira tarefa, escrever o lead de uma reportagem. Sims começou apresentando os fatos. Kenneth L. Peters, diretor da Beverly Hills High School, anunciou hoje que todo o corpo docente da escola irá à cidade de Sacramento na próxima quinta-feira para um colóquio sobre novos métodos de ensino. Entre os palestrantes estarão a antropóloga Margaret Mead, o reitor Dr. Robert Maynard Hutchins e o governador da Califórnia, Edmund Brown. Os alunos dispararam a datilografar em suas máquinas de escrever, tentando acompanhar o ritmo do professor. Depois, entregaram os seus leads escritos com rapidez. Cada um deles tentou resumir o porquê, o quê, o quando e o quem da forma mais sucinta possível. Margaret Mead, Maynard Hutchins e o governador Brown falarão ao corpo docente. Na próxima quinta-feira, o corpo docente da escola irá... Sims examinou os leads dos alunos e, depois, informou que ninguém tinha se saído bem. O lead da reportagem, disse ele, era... Não haverá aula na quinta-feira. Naquele instante, recorda Nora, percebi que jornalismo não era apenas vomitar fatos, mas perceber o principal. Não bastava saber quem, o que, quando e onde. Era preciso entender o que esses dados significavam e por que eram importantes. E acrescentou, ele me ensinou algo que funciona tão bem na vida quanto no jornalismo. Em todos os conjuntos de fatos está oculto algo essencial. E o bom jornalista sabe que encontrá-lo exige explorar informações e descobrir as relações entre elas, tornando-as explícitas. Significa construir o todo a partir da soma das partes e entender como essas peças diferentes se encaixam para serem importantes para alguém. Os melhores jornalistas não simplesmente transmitem as informações. Seu mérito é descobrir o que realmente importa para as pessoas. Você já se viu perdido e inseguro, sem saber em que se concentrar? Já se sentiu sobrecarregado com todas as informações que o bombardeiam, sem ter a ideia do que fazer com elas? Já se sentiu zonzo com os diversos pedidos que lhe chegam, incapaz de descobrir quais são importantes e quais não são? Já deixou de ver o ponto principal de alguma coisa no trabalho ou em casa e só percebeu o erro quando era tarde demais? Se você se identificou com alguma dessas situações, preste muita atenção na próxima habilidade do essencialista. O panorama mais amplo. Em 29 de dezembro de 1972, o voo 401 da Eastern Airlines caiu nos Everglades, na Flórida, matando mais de 100 passageiros. Foi um dos piores acidentes aéreos da história dos Estados Unidos até então. Mais tarde, os investigadores ficaram chocados ao descobrir que, em todos os aspectos importantes, o avião estava em perfeitas condições de funcionamento. Então, o que deu errado? O jato Lockheed se preparava para pousar quando o copiloto Albert Stockstill
notou que o indicador de trem de pouso, uma pequena luz verde que indica que o trem de pouso frontal desceu e está travado, não se acendeu. Mas o equipamento estava em posição. O problema era a luz indicadora, não o funcionamento do trem de pouso. Enquanto se concentravam no indicador, porém, os pilotos só notaram que o piloto automático fora desativado quando já era tarde demais. Em outras palavras, não foi o trem de pouso que provocou o desastre. A causa foi o fato de a tripulação perder de vista o maior problema, a altitude da aeronave. Ser o jornalista da própria vida vai forçá-lo a não se hiperconcentrar mais em todos os pequenos detalhes e, em vez disso, a ver o panorama mais amplo. É possível aplicar as habilidades do jornalista a qualquer campo, até a vida pessoal. Ao se exercitar para procurar sempre o lead, você perceberá que é capaz de enxergar o que estava deixando passar. Será capaz de fazer mais do que apenas ver os pontinhos de cada dia. Conseguirá também ligá-los e perceber as tendências. Em vez de apenas reagir aos fatos, conseguirá focalizar as questões maiores que realmente importam. Filtro para as coisas fascinantes. Sabemos instintivamente que não podemos explorar todas as informações que encontramos na vida. Para discernir o que é essencial explorar, temos que ter disciplina ao examinar e filtrar todos os fatos, opções e opiniões conflitantes e divergentes que competem o tempo todo por nossa atenção. Recentemente, conversei com Thomas Friedman, colunista do The New York Times e jornalista premiado, sobre a filtragem das informações essenciais em meio ao ruído não essencial. Antes de nos encontrarmos, ele participara de um almoço com as fontes de uma coluna que escrevia. A princípio, alguém achou que ele não estava atento aos comentários feitos à mesa. Mas ele estava escutando. Absorvia toda a conversa. Simplesmente filtrava tudo e só ficava com o que realmente lhe chamava a atenção. Depois, tentava ligar os pontos e fazia muitas perguntas apenas sobre o que lhe despertara o interesse. Os melhores jornalistas, como depois Friedman me contou, escutam o que os outros não ouvem. No almoço, ele tinha se concentrado em escutar mais o que não era dito. Os essencialistas são observadores e ouvintes poderosos. Como sabem que a realidade de ter que perder para ganhar não lhes permite prestar atenção em tudo, escutam deliberadamente o que não é afirmado de forma explícita. Leem as entrelinhas. Os não essencialistas também escutam, mas o fazem enquanto se preparam para dizer alguma coisa. Distraem-se com ruídos. Hiperfocalizam detalhes inconsequentes. Ouvem a voz mais alta, mas captam a mensagem errada. Na ansiedade para reagir, deixam de ver o principal. Em consequência, usando uma metáfora de C.S. Lewis, podem sair correndo com extintores de incêndio em épocas de inundação. Não captam o lead. Não essencialista. Presta atenção na voz mais alta. Ouve tudo o que é dito. Fica sobrecarregado com tanta informação. Essencialista. Presta atenção nos sinais em meio ao ruído. Ouve o que não é dito. Examina para achar a essência da informação. No caos do local de trabalho moderno, com tantas vozes altas à nossa volta nos puxando em várias direções, mais do que nunca é importante aprender a resistir ao canto de sereia das distrações e manter olhos e ouvidos atentos aos furos de reportagem. Eis algumas maneiras de explorar o seu jornalista interior. Faça um diário. Uma das maneiras mais óbvias e eficazes de se tornar jornalista da própria vida é, simplesmente, manter um diário. Aliás, antigamente, os jornais eram mesmo conhecidos como diários. A triste realidade é que nós, seres humanos, somos criaturas esquecidas. Teste essa teoria agora mesmo, tentando recordar o que comeu 2 semanas atrás, no jantar de quinta-feira. Ou se pergunte a quantas reuniões compareceu 3 semanas atrás, na segunda-feira. A maioria falha nesse exercício. Pense no diário como um dispositivo de armazenamento para fazer backup do disco rígido defeituoso do cérebro. Como já me disseram, o lápis mais fraco é melhor do que a memória mais forte. Nos últimos 10 anos, tenho feito meu diário utilizando um método contraintuitivo, porém
eficaz. É simples. Escrevo menos do que tenho vontade de escrever. Geralmente, quem começa a fazer um diário escreve páginas e páginas no primeiro dia. Aí, no segundo dia, a ideia de escrever tudo aquilo é assustadora. E a pessoa passa a procrastinar ou abandona o exercício. Assim, aplique também ao diário o princípio de menos, porém, melhor. Evite escrever muitos até que o registro diário se torne um hábito. Também sugiro que de 3 em 3 meses, mais ou menos, você reserve 1 hora para ler o seu diário daquele período. Mas não se concentre demais nos detalhes, como a reunião de orçamento de 3 semanas atrás ou o macarrão do jantar da quinta-feira passada. Concentre-se nos padrões ou tendências mais amplos. Capte a manchete. Procure o lead de seu dia, sua semana, sua vida. Mudanças que acontecem aos pouquinhos são difíceis de ver no momento, mas com o tempo podem ter um imenso efeito cumulativo. Vá a campo. Jane Chen cursava uma matéria da D-School chamada Projetos de Baixíssimo Custo. Sua turma foi desafiada a projetar uma incubadora de bebês por 1% do custo tradicional, que era de $20 mil. De acordo com Jane, nos países em desenvolvimento, 4 milhões de crianças com baixo peso ao nascer morrem nos primeiros 28 dias, por não terem gordura suficiente para manter a temperatura do corpo. Se tivessem se apressado a resolver simplesmente um problema de custo, a equipe teria produzido uma incubadora elétrica barata. Uma solução aparentemente sensata, mas que no fim das contas não abordaria a raiz do problema. Em vez disso, eles se dedicaram a descobrir o que realmente importava. Foram ao Nepal para ver o problema de perto. Foi quando descobriram que 80% dos bebês não nasciam no hospital, mas em casa, em aldeias rurais sem eletricidade. Portanto, de repente ficou claro que o verdadeiro desafio da equipe era criar algo que não exigisse eletricidade nenhuma. Com essa ideia fundamental, começaram a trabalhar a sério na solução para o problema que tinham em mãos. Finalmente, Jane e os 3 colegas de equipe abriram uma empresa sem fins lucrativos, chamada Embrace, Abraço, e criaram o Embrace Nest, o ninho do abraço, que usa uma substância cerosa que, aquecida em água e colocada num envoltório em forma de saco de dormir, é capaz de esquentar o bebê durante até 6 horas. Por terem ido a campo para explorar totalmente o problema, conseguiram esclarecer melhor a questão e, por sua vez, focar os detalhes essenciais, que, em última análise, lhes permitiram dar a maior contribuição à solução do problema. Mantenha os olhos atentos a detalhes anormais ou incomuns. Marianne Seman é uma jornalista libanesa premiada. Ela terminou recentemente o curso de jornalismo na Universidade Stanford, onde se especializou em inovações dos meios de comunicação e solução de problemas. Pedi-lhe que compartilhasse as dicas secretas do seu ofício, com base nos anos de experiência dela, captando a história real em meio a todo o ruído superficial. O que ela disse em resposta foi estimulante. Encontrar o lead e perceber as informações essenciais são talentos que podem ser adquiridos. Também explicou que é preciso conhecimento. Para chegar à essência de uma reportagem, deve-se ter uma profunda compreensão do tema, de seu contexto, seu encaixe no panorama mais amplo e sua relação com várias áreas. De acordo com essa linha de pensamento, ela lia todas as notícias relacionadas e tentava perceber a informação que todos tinham deixado de ver ou que não tinham focalizado direito. Minha meta, disse ela, era entender a teia de aranha da reportagem, porque seria ela que me permitiria perceber algum detalhe ou comportamento anormal ou incomum que não se encaixasse no curso natural da história. Para ela, é fundamental buscar um ponto de vista diferente sobre uma dada reportagem que lance luz sobre o tema de um jeito novo ou que nos faça pensar. Um truque que ela usa é a encenação. Ela se põe no lugar de todos os principais envolvidos da matéria para entender melhor motivos, raciocínios e pontos de vista. Esclareça a questão. Quem já assistiu a entrevistas de políticos experientes
Sabe como eles são bem treinados em não responder ao que lhes perguntam. Fugir de perguntas difíceis pode ser tentador para todos nós. Muitas vezes é mais fácil dar uma resposta vaga e abrangente do que reunir os fatos e informações necessários para oferecer uma resposta ponderada. Mas ser evasivo só nos leva a uma espiral não essencial de mais imprecisão e desinformação. Esclarecer a questão é um jeito de sair desse ciclo. Eli Cohen, diretor da Salesforce.com, era um dos 6 membros de uma equipe amontoados num quarto abafado de um hotel normalmente tranquilo em Cavallo Point, com vista para a ponte Golden Gate de São Francisco, na Califórnia. Nas 3 horas seguintes, eles competiriam com outras 5 equipes numa simulação de negócios. A tarefa envolvia responder a uma série de perguntas sobre como resolveriam situações de gestão hipotéticas. O tempo passava, mas a equipe de Eli sentia dificuldade para começar. Cada possível resposta suscitava ainda mais opiniões e comentários, e logo o que poderia ser um exercício bastante simples de solução de problemas, evoluiu para um debate prolongado e indisciplinado. Eu estava lá para observar e orientar a equipe, e depois de 15 minutos de argumentação, precisei pedir que parassem. A que pergunta vocês estão tentando responder? Indaguei. Todos pararam, sem graça. Ninguém sabia. Então, alguém fez um comentário sobre outra coisa, e novamente o grupo saiu pela tangente. Interrompi de novo, e fiz a mesma pergunta outra vez. E mais outra. Finalmente, a equipe parou e realmente pensou nas metas que tentavam cumprir e nas decisões que teriam que tomar para atingi-las. Pararam com as conversas secundárias. Repassaram todas as ideias e opiniões que tinham sido lançadas ao acaso, tentando escutar os temas ocultos e as ideias maiores que as interligavam. Então, por fim, passaram da estagnação para o ímpeto. Estabeleceram um plano de ação, tomaram as decisões necessárias e dividiram as responsabilidades. A equipe de Eli venceu por enorme vantagem. Capítulo 7. Brincar. Adote a sabedoria de sua criança interior. Uma pequena tolice aqui e ali é valorizada pelos homens mais sábios. Roald Dahl. No final do clássico musical Mary Poppins, o rabugento e tristonho Sr. Banks volta para casa depois de ser demitido, mas parece absoluta e atipicamente feliz. Tanto que um dos empregados conclui que ele não está bem da cabeça, e até o filho observa. Não parece o papai. Na verdade, o pai é quase uma outra pessoa quando apresenta aos filhos uma pipa remendada e começa a cantar Let's go fly a kite. Vamos soltar pipa. Libertada do tédio sombrio do emprego no banco, de repente a criança interior do Sr. Banks ganha vida. O efeito de seu bom humor é magnífico. Levanta o astral da casa inteira e inspira alegria, camaradagem e prazer na melancólica família Banks. Claro que se trata de ficção, mas a cena ilustra o efeito vigoroso de trazer as brincadeiras de volta ao cotidiano. Quando criança, ninguém nos ensina a brincar. Pegamos o jeito de forma natural e instintiva. Recorde a alegria pura de um bebê quando a mãe brinca de esconder o rosto e tornar a revelá-lo. Pense num grupo de crianças que libera a imaginação brincando juntas de faz de conta. Imagine um menino em estado de fluxo, como diz Mihai Csikszentmihalyi, enquanto constrói seu mini-reino com um monte de caixas de papelão. No entanto, quando crescemos, algo acontece. Somos apresentados à ideia de que brincar é trivial, uma perda de tempo, desnecessário e coisa de criança. Infelizmente, muitas dessas mensagens negativas vêm do mesmo lugar onde a brincadeira e a criatividade deveriam ser mais estimuladas e não sufocadas. A palavra escola vem do grego skol, que significa lazer. Mas nosso moderno sistema escolar, nascido na Revolução Industrial, removeu o lazer e boa parte do prazer do aprendizado.